Caros amigos e amigas, nós estamos começando mais um programa Cenários Agroecológicos da Rede Josué de Castro, uma parceria entre as web rádios Estúdio Difusora de São José do Rio Preto, a Rádio Fiscar aqui de São Carlos, a Rádio Agromusical de Araraquara e a Rádio Comunitária Balalafon de Ingoré, lá na Guiné-Bissau. Hoje o convidado nosso é o professor Bellick, Walter Bellick. Bem-vindo, professor Bellick. Oi, Jader. Bem-vindo também vocês à minha casa aqui. Estou à disposição. Um prazer falar com vocês, com a rádio e com o programa Cenários Agroecológicos. Obrigado, professor Bellick. Também nos acompanha a Silvia Neves, do Instituto Fome Zero, que nos está dando esse apoio logístico aqui. Bem, professor Bellick, nós estamos aí há menos de 5 meses das eleições gerais, vamos eleger presidente, governadores de estado, deputados federais, senadores, deputados estaduais, deputadas. Bom, e fica uma pergunta, professor, nesse contexto todo. O sistema de segurança alimentar e nutricional, ele está consolidado aqui no Brasil ou há alguma coisa mais por fazer? Obrigado. Bom, sempre há coisas por fazer, dado que ainda há um certo nível de insegurança alimentar. A gente conseguiu combater a fome, a insegurança alimentar grave caiu a níveis muito pequenos, isso nos permitiu dizer que saímos do mapa da fome, mas existem outros níveis de insegurança alimentar, a moderada e a leve. E se a gente somar os 3 níveis de insegurança alimentar, a gente tem ainda que 57 milhões de pessoas estariam em situação de insegurança alimentar. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que elas não estão se alimentando bem, não passam fome, mas elas não se alimentam bem, não se alimentam com alimentos saudáveis e têm problemas para conseguir as refeições no dia a dia. Nós avançamos muito desde o primeiro governo Lula e saímos do mapa da fome em 2013, 2014 e depois voltamos ao mapa da fome em 17 e 18, pela segunda vez, né? É interessante verificar que quando nós saímos do mapa da fome, essa pergunta que você me fez estava muito presente. Será que a gente conseguiu, de fato, estruturar um sistema de segurança alimentar, uma institucionalidade que nos permite uma estabilidade em relação à alimentação? E a maioria das pessoas acreditava que sim, porque a gente construiu, de fato, um sistema de segurança alimentar e nutricional. Mas o que se verificou em 17 e 18 foi que, a partir do desmonte das políticas públicas, a partir da situação econômica que o Brasil entrou, nós voltamos ao mapa da fome. Agora, o dado interessante é que em 2024, apenas 2 anos após a volta das políticas públicas, a volta do CONSEA, nós conseguimos sair novamente do mapa da fome. Isso quer dizer que as estruturas básicas para a gestão das políticas de segurança alimentar estiveram presentes o tempo todo. Houve um desmonte, houve uma redução de valores, de transferência, houve um desprestígio da discussão sobre segurança alimentar, mas ela continua presente. Então, muitas iniciativas que tinham sido feitas antes continuaram presentes em escala menor, mas, de certa forma, havia uma certa institucionalidade no sistema de segurança alimentar. Professor Bellick, quando o senhor fala de estrutura de segurança alimentar, ações, para quem às vezes não está familiarizado, né, o que vem a ser essa estrutura ou esses programas e ações? Se o senhor tivesse que nominar alguns desses programas e ações, para a população que está nos ouvindo, o que seria? Obrigado. Bom, o que a gente chama de segurança alimentar é um conjunto
de 4 pilares importantes que a gente tem que garantir à população. Aliás, o direito humano à alimentação está inscrito na nossa Constituição, portanto, cabe ao Estado zelar pelo direito humano à alimentação. Quais seriam esses 4 pilares? O primeiro pilar é a disponibilidade. Nós temos que garantir comida para todo mundo. O país precisa ter comida suficiente, seja através da produção, seja através da importação. Isso leva muita gente a ficar perplexa quando fica sabendo que existe problema de insegurança alimentar no Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de alimentos no mundo todo. O segundo pilar, que é muito importante, é o do acesso. Então, não basta a gente estar produzindo e estar colocando produtos no mercado se as pessoas não têm recurso para comprar essa comida, se as pessoas estão afastadas dos sistemas de comercialização. Então, o acesso é fundamental nesse sentido. O terceiro pilar é a estabilidade. Então, a gente tem que garantir que seja a disponibilidade, seja o acesso, estejam estáveis ao longo do tempo. Então, eu posso até garantir o acesso através de uma cesta básica, através de uma doação, mas isso não é sustentável. Então, é muito importante a gente garantir a estabilidade. E o quarto, último aspecto, é o aspecto da qualidade do alimento. Então, não basta fornecer alimento, as pessoas terem dinheiro para comprar o alimento, se o alimento é de péssima qualidade. Por exemplo, um alimento ultraprocessado. Eu quero que as pessoas se alimentem com uma alimentação adequada à sua cultura, à sua tradição e alimentação saudável. Então, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está olhando para esses 4 pilares. E aí, respondendo à sua pergunta, você tem programas que dão garantia à alimentação nesses 4 pilares, seja na produção, por exemplo, eu estou estimulando a agricultura familiar a produzir, um PRONAF, por exemplo, ou estou fazendo compras diretas da agricultura familiar, estou estimulando, através de um preço negociado, aquele produtor a me entregar esse produto. O acesso vem através de programas de transferência de renda, por exemplo, ou outros programas que dão acesso físico. Então, um restaurante popular, né? É um restaurante que é universal, qualquer um chega lá e paga R$1 e vai se alimentar. Esse restaurante dá garantia de segurança alimentar. Né? A estabilidade tem a ver com manutenção de preços. Né? Então, estoques reguladores do governo permitem essa estabilidade, permitem que os preços não oscilem ao longo do tempo. E, finalmente, a questão da qualidade tem a ver com o que eu estou controlando em termos de alimentação. Por exemplo, na alimentação escolar, 90% do alimento fornecido às crianças e jovens tem que ser pertencente aos grupos de alimentação in natura ou minimamente processados. Né? Isso quer dizer que eu estou afastando aqueles produtos que a comida obesogênica, comida que faz mal à saúde a essas pessoas. Então, aí você tem um conjunto de programas que interagem, trabalham em conjunto e que permitem atingir esse estado de segurança alimentar. Professor Beric, muito boa a sua fala, porque a gente consegue entender o que é um sistema de segurança alimentar, e nós vamos ter eleições municipais daqui a 2 anos. Temos para gerais agora, daqui a 2 anos, eleições municipais. E aqui no nosso município, aqui em Araraquara, nós tivemos um período de construção de algumas dessas políticas, e agora mudou a prefeitura, muitas dessas políticas e ações ainda continuam. O senhor falou banco de alimentos, nós continuamos, o PIA, nós continuamos, a alimentação escolar. O senhor acredita que há possibilidade dessas políticas se perenizarem, apesar das mudanças dos governos? Obrigado. Isso é interessante, porque quando a gente fala em direito humano à alimentação, nós não estamos falando de uma garantia de direito à alimentação dada pelo governo federal, nós estamos falando do Estado.
e o Estado é composto pelos 3 níveis de governo. Então, um prefeito municipal tem responsabilidades, ele tem que prevenir uma situação de insegurança alimentar que possa ter na sua cidade. Então, muitos programas são programas que vêm de uma estrutura vertical, eles começam a ser idealizados e os valores transferidos do governo federal passam muitas vezes pelo governo estadual e vão para o governo municipal. Então, é uma aliança, é uma governança tripartite, né? Boa parte das prefeituras no Brasil já estão vinculadas a um sistema único, que é o SISAM, o Sistema Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso quer dizer que a gestão é conjunta. Isso quer dizer também que um prefeito ele não consegue mudar as coisas, por mais que ele seja contra, né, no curto prazo. Ele pode atrapalhar, né, mas existem uma série de programas que estão em curso e que funcionam através dessa governança tripartite. Mas é importante essa sua pergunta, porque nós avaliamos que muito da segurança alimentar se dá em cima das condições locais, sejam condições locais de produção, sejam de consumo. Não tem o menor sentido alguém lá em Brasília, no MDS, definir o que vai ser feito em Araraquara. Isso daí tem que ser definido em Araraquara pelos cidadãos da cidade. Para isso que existe um Conselho Municipal de Segurança Alimentar, para isso que existe um CAI, né, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que fiscaliza a merenda escolar, né? Por isso que existem outros conselhos. E aí a Araraquara pode desenhar os seus programas de segurança alimentar a partir do apoio que tem do governo federal e governo estadual, à semelhança do padrão de Araraquara, do que o cidadão se alimenta em Araraquara, dos costumes, da forma de interagir com esses mercados. Professor Bellick, nós gostaríamos de aproveitar a presença do senhor no programa. Quem está chegando, ligando o rádio agora, nós estamos com o professor Walter Bellick, diretor e um dos fundadores do Instituto Fome Zero, com muita experiência na área de segurança alimentar e nutricional. As indústrias, o setor privado, também podem contribuir com a sedimentação dessas ações que o senhor está lembrando aqui agora? Obrigado. Sim, não há a menor dúvida. E isso não se faz no campo da filantropia, né? Quando a gente tenta envolver o setor privado, nós estamos tentando mostrar para o empresário que uma segurança alimentar estável e garantida para a população é benéfica para a sua empresa. Vamos pensar internamente, né? Um trabalhador tem que estar bem alimentado para poder produzir dentro da própria empresa. Existem vários programas federais que melhoram a alimentação do trabalhador. Por exemplo, o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é feito através de adesão das empresas, né? Uma outra questão importante é que a empresa ela não está parada no ar, no vácuo, ela está dentro de uma comunidade. E o bem-estar da comunidade é muito importante para o desenvolvimento da empresa. A empresa quer segurança, quer estabilidade, quer que as pessoas possam trabalhar de uma forma feliz. E também é importante que a empresa tenha uma atuação para fora, mostrando que ela está envolvida com questões mais gerais do país. Então, é muito importante que os programas de responsabilidade social corporativa dessas empresas levem em conta programas de alimentação, porque, muito bem, além de ter até algumas isenções fiscais, esses programas, se você faz uma doação, por exemplo, a um banco de alimentos, você pode abater essa doação no seu imposto de renda, né?
Então, é possível, além do benefício fiscal, contábil, ter um benefício de imagem, um benefício social junto ao seu consumidor muito importante. Então, a gente espera que as empresas possam aderir e possam ampliar a participação delas nos programas de segurança alimentar. Professor Belli, que o senhor tem muita experiência acadêmica, teórica, já trabalhou na FAO, que é a agência da ONU, né, para a alimentação, viajou por vários países do mundo, está regressando de uma viagem à China, me parece, participa do Pacto Nacional contra a Fome, da Agenda Global contra a Fome. Em que região, em que país nós temos um sistema alimentar e nutricional que seria invejável, vamos dizer assim, e que nós poderíamos nos mirar para seguir esse modelo, acompanhar esse modelo para o Brasil? Ou não, nós temos que construir o nosso próprio modelo, cada país deve construir o seu próprio modelo, professor? Bom, cada país tem diferentes problemas. A gente estava falando agora recentemente que o Brasil é um grande produtor de alimentos. Interessante que saiu agora, coisa de 1 ou 2 meses, um relatório importante das Nações Unidas, está ligado à FAO também, esse estudo, mostrando que existe uma vulnerabilidade muito grande de determinados países quando eles têm uma abertura enorme para fora. Então, o Brasil tem uma grande abertura para fora e exporta, por exemplo, 70% da soja que é produzida no Brasil vai para a China. 55% das carnes também vão para a China. E isso acaba, não é a China, mas são todos os mercados externos, acaba determinando, muitas vezes, movimentos de preços. Então, uma variação no dólar ou uma especulação nos mercados internacionais pode impactar de uma forma decisiva aqui no Brasil, fazendo com que as pessoas tenham que pagar mais pela comida. Então, é interessante isso daí, porque nenhum sistema está blindado totalmente. A gente tem vulnerabilidades colocadas em todos os lugares. É até interessante verificar que, por exemplo, países como os Estados Unidos, que são o país mais rico do mundo, né, tem uma população enorme que depende de cupons de alimentação para se alimentar. Então, mesmo um país rico, que tem uma desigualdade social muito grande, precisa ter programas de segurança alimentar. Eu fiz uma viagem uma vez para o Canadá. O Canadá é considerado um dos países onde o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é o mais alto do mundo, né? E o IDH tem 20 milhões de habitantes, um pouco mais, 25 milhões de habitantes. E o pessoal da universidade fazia um levantamento sobre o número de pessoas famintas vivendo no Canadá. Interessante, porque eles não têm um IBGE que faz isso daí. Então, todas as pesquisas são independentes. E eles chegaram à conclusão que você tinha um contingente de 1 milhão de pessoas no Canadá passando fome. Ora, um país de 25 milhões de habitantes com 1 milhão de pessoas passando fome é vergonhoso. Então, embora o Canadá tenha programas que a gente vem copiando já há muito tempo. Então, você tem características interessantes em diversos países do mundo, e os países têm que saber lidar com a fome. Eu acho que não tem um modelo específico para cada tipo de coisa, mesmo porque a legislação é diferente, a relação entre a população e os governos é diferente. A gente tem que construir o nosso próprio modelo. Obrigado, professor Belli, que o senhor escreveu recentemente um artigo em que, lendo o artigo, a gente viaja no tempo. Eu, lendo o artigo, eu me lembrei do tempo que eu ia no posto de saúde buscar as latas de leite ninho, leite em pó. Ainda criança, ia buscar o leite em pó. Me lembro também que os comerciantes de carnes, de miúdos de carnes, passavam nas casas vendendo miúdos, pesava ali. Eu já vi um sistema parecido lá em Portugal também, que
vendendo peixe nas combis, nas peruas, de bairro em bairro. E o seu artigo ele nos leva nessa trajetória pelo sistema alimentar brasileiro. O senhor constitui, a gente vivencia todo aquele processo, mas aí no meio o senhor diz que nós estamos caminhando para monotonias, algumas monotonias de produção, de consumo de ultraprocessados. E a questão é a seguinte: em que modelo nós estamos hoje? Assim, qual a ameaça? O que o senhor, ao escrever esse artigo, o que o senhor descobriu? Como o senhor comparou esses modelos? Obrigado. Então, eu escrevi o artigo pensando em discutir melhor a distribuição e o abastecimento de comida, porque nós temos vários programas de segurança alimentar e esse tema do abastecimento é um tema que foi mais ou menos esquecido. Não há um padrão em relação ao abastecimento. A gente avançou bastante, algumas prefeituras fizeram trabalhos muito legais em termos de abastecimento, mas em termos nacionais, a gente discutiu muito pouco. E eu tento mostrar no artigo que hoje nós temos um padrão de consumo, que é um padrão de consumo absolutamente urbano. As pessoas não têm tempo para fazer compras, para ir, como você fazia na sua infância, eu também ia no armazém, ia no açougue, passava na padaria, passava em vários estabelecimentos comerciais e fazia feira, né? E isso daí abastecia a casa dos meus pais, né? Hoje, você quer uma compra rápida e tentar encontrar todas as coisas ao mesmo tempo. Eu tento mostrar que o sistema de autosserviço, que é o supermercado, basicamente, mas você tem outros, loja de conveniência, hipermercado, atacadão, né? Esse sistema começou vendendo produtos empacotados, né? Então, produto processado, o que não era alimento, e esse era o sistema, e as pessoas continuavam comprando no varejo tradicional. Isso permitiu ao supermercado criar uma expertise de como trabalhar essas questões de uma forma muito eficiente. O supermercado tem um sistema de vendas onde o giro é muito rápido, e eles têm que repor mercadoria, o que quer dizer que, no caso, por exemplo, de frutas, verduras e legumes, pode ser um problema para a gestão, porque se o alimento não sai muito rápido, ele pode se estragar, né? Mas o supermercado consegue fazer esse giro de uma forma extremamente rápida, tendo uma margem muito pequena de lucratividade. E isso fez com que essa seção de frutas, legumes e verduras fosse crescendo nos supermercados, né? Então, inclusive, até eu faço um paralelo com o layout, a disposição do supermercado, né? O supermercado moderno, hoje, trouxe para frente da loja a fruta, verdura e legume. As pessoas passam na rua e veem aquela maravilha, né? E vão comprar. Antigamente, aquilo lá era um acessório. A feira competia diretamente e com vantagens em relação ao supermercado. Hoje, não. Hoje, o supermercado já tem, em 9% do seu faturamento, vem dessas seções. E se você somar as outras seções de alimentos, representa quase 80%. Então, o supermercado é um local de venda de alimentos. Mas tem uma série de perigos nessa situação. Dado que, por exemplo, os produtos ultraprocessados, são relativamente mais baratos do que os produtos in natura. Uma caloria de um produto ultraprocessado é muito mais barata do que o produto in natura. Isso faz com que, muitas vezes, no mesmo local de venda, o consumidor se decida por comprar uma alimentação que não é tão saudável. Isso faz com que a gente tenha que trabalhar determinadas questões quando fala de abastecimento. E vou tentar
uma segunda parte da resposta, né, é de que, na verdade, nós temos inovações tecnológicas hoje que permitem trabalhar quase que de igual para igual com as grandes redes de supermercado numa distribuição independente de frutas, legumes e verduras. Ou seja, se nós conseguíssemos organizar, por exemplo, as cooperativas de agricultores familiares em torno de centrais de distribuição e em torno de pontos de venda específicos, nós conseguiríamos oferecer uma alimentação melhor para a população a preços altamente competitivos. Isso pode ser feito. Isso pode melhorar, inclusive, a questão dos circuitos curtos de alimentação, que tem tudo a ver com aquele quarto pilar, aquela quarta dimensão que eu coloquei da segurança alimentar, que é a qualidade do alimento. Se eu consigo trabalhar com circuitos curtos, eu tenho uma perda menor, eu tenho uma emissão de gases de efeito estufa menor, o alimento chega mais fresco, o alimento chega mais barato e a população se beneficia. Então, a segunda parte da resposta é de que essa evolução foi negativa do ponto de vista da segurança alimentar como um todo, né? Nós pioramos o padrão de alimentação, mas há esperança. Nós podemos reverter isso daí através das mesmas armas que os supermercados, que a distribuição em massa consegue colocar no mercado. Obrigado, professor Belli, que nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, para o último bloco. Olhando para os 5.500, 5.600 municípios, nós percebemos, então, que o senhor visualiza em alguns deles, ou talvez em muitos deles, a feira popular, o restaurante, as casas com as cozinhas, né? Eu até escrevi que hoje os apartamentos nas metrópoles têm as cozinhas funcionais, bem reduzidas, com um micro-ondas para preparo rápido. O senhor ainda vê nas cidades menores, nas pequenas comunidades, as cozinhas comunitárias, as cozinhas das próprias casas, funcionando, não? Isso é o que a gente imagina. Este seria um caminho para uma alimentação saudável e sustentável, apesar do nosso crescimento na produção de grandes commodities. É isso que nós podemos entender quando nós viajarmos para o interior do Brasil, aí a gente consegue pintar um quadro com essa característica, professor Bellick. Desde já agradecendo a sua participação no programa. Muito obrigado. Olha, nós, nas cidades grandes, nas grandes metrópoles, nós estamos perdendo espaço para uma alimentação cada vez mais saudável. Para você ter uma ideia, segundo os dados da POF, nós temos aproximadamente 32% do gasto em alimentação que é feito em alimentação fora de casa. Então, como você falou, o sujeito trabalha o dia todo, não tem tempo de cozinhar, tem lá uma cozinha muito reduzida, e ele acaba comprando a comida fora ou comendo no restaurante. Isso é uma piora na alimentação muito grande. É interessante que as classes de renda mais alta no Brasil já têm 50% do gasto em alimentação fora de casa. E nas classes de renda mais baixa, isso daí vem crescendo, está em 20 e pouco e vai crescendo, segundo os últimos dados. Então, reverter essa situação nas grandes cidades é um projeto bastante ambicioso e que a gente poderia trabalhar. Existem várias maneiras de resolver isso daí. Mas nas pequenas cidades, ainda é possível trabalhar essas questões comunitárias. Eu não vejo, por exemplo, comunidades isoladas da Amazônia comprando a longas distâncias, como é feito hoje em dia. Hoje em dia, capitais como Pará, Belém do Pará, recebem alimentos da CEAGESP, que saem de São Paulo, andam
3 mil, 4 mil quilômetros para chegar lá e distribuir. Existe um padrão de alimentação regional ali que tem que ser reforçado, que é muito importante. E o que dirá, então, de outros locais ali perdidos na Amazônia, onde você tem pequenas comunidades que não podem depender de jeito nenhum dessa alimentação. Tudo isso daí passa por uma ação mais efetiva do Estado, no sentido de promover a educação alimentar, promover circuitos de alimentação. Então, muitas vezes, um agricultor que está a 100 quilômetros de uma comunidade na Amazônia tem mais dificuldade de distribuir seu produto do que um distribuidor que vem de São Paulo e distribui o produto, porque ele não tem meios, não é o negócio dele fazer comercialização e assim por diante. Então, é possível resolver isso daí de uma forma mais direta nessas regiões. E nas pequenas cidades, pequenas e médias cidades, ainda há uma cultura da alimentação local, ainda há um cinturão verde que está muito próximo, ainda há uma agricultura urbana que está presente e que é possível potencializar. Como é que você faz isso? Você precisa ter estruturas de comercialização. A gente volta à questão do abastecimento. Então, esse pequeno agricultor precisa ter um espaço para comercializar, uma feira livre, um local onde ele possa ter um apoio comunitário para desenvolver as suas atividades. Então, cabe às prefeituras desenvolver isso daí. Não sei se você sabe, existem, segundo as estatísticas que a gente levantou, mais de 1.000 mercados municipais no Brasil todo, dentre esses 5.700 municípios. Eu acredito que Araraquara também tem um mercado municipal, não é? E esses mercados eles estão desativados ou estão perdidos porque ficaram lá no centro da cidade, as pessoas se dispersaram e muitas vezes esse mercado municipal não tem mais função. Então é importante, já existe esse espaço. Uma política interessante seria a reativação desses espaços, trazer as pessoas para lá, não só para comprar, mas para um circuito de gastronomia, uma questão cultural, atividades culturais, musicais, uma série de coisas que podem ser feitas nesse espaço, reforçando o papel da comida na relação entre as pessoas. Muito boa essa última fala, professor, que eu ia perguntar exatamente isso. As atividades que giram em torno da alimentação, não? Contadores de história, teatros, festivais de música, e que aqui no interior, normalmente, aos domingos pela manhã, isso tende a acontecer. Mas até vou levar essa proposta, reforçar junto à nossa secretária de Cultura aqui. Nós temos um mercadão municipal aqui que está desativado, está com algumas poucas lojas lá, mas muito longe do que já foi o mercadão municipal aqui da cidade. Bem, professor Belli, que o senhor fique à vontade para fazer os comentários finais. Nós temos mais alguns minutinhos, 3, 4 minutinhos para a sua fala e considerações finais. Desde já, muito obrigado. Bom, queria agradecer o espaço, eu acho que é importante a gente interagir. O Instituto Fome Zero vem trabalhando essas questões já há 5 anos. Nós somos uma organização relativamente jovem, mas que vem trabalhando, digamos, em 3 esferas importantes. A primeira esfera é essa de colocar as questões e fazer discussões públicas sobre a importância da segurança alimentar. A gente também organiza cursos, organiza materiais e as lives do Instituto Fome Zero, além do trabalho todo de pesquisa. Então, é muito importante esse espaço que você está abrindo, Jader, porque o tema da alimentação, de modo geral, não foi resolvido com a saída do Brasil do mapa da fome, que é aquela sua primeira pergunta. Nós temos ainda vários problemas e nós temos que
consolidar isso daí, esse sistema todo que garante alimentação para as pessoas de uma forma mais enérgica e garantir que isso daí consiga blindar a população brasileira de retrocessos como nós vivemos anos atrás. Então, muito obrigado. Obrigado, professor Belli, que o tempo do rádio é sempre... A gente sempre tem uma pergunta para falar para o senhor. Nós gostaríamos muito de saber da Aliança Global contra a Fome, como é que o senhor está vendo essas iniciativas. E, às vezes, as pessoas perguntam, pô, resolve o Brasil primeiro ou resolve a fome do mundo primeiro? Como é que essa coisa... Já que nós, se o senhor puder ainda, temos algum... dar uma palavrinha sobre como está sendo essa experiência, nós estamos falando aqui para o Brasil todo, nós agradeceríamos, professor. A Aliança Global é muito importante, porque são 635 milhões de pessoas que ainda passam fome no mundo. E esse número não vem se reduzindo. Essa é a situação complicada. Nós estamos às portas de cumprir, de fechar a Agenda 2030, que seriam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o objetivo número 2 é o Fome Zero, redução a zero, erradicação da fome. E nós não vamos conseguir, certamente, fazer isso até 2030. Então, a organização de um conjunto de atores, países, organizações, empresas que estão envolvidas num esforço de melhorar essa situação é muito importante. O Brasil tem tecnologia a oferecer ao mundo. Nós também queremos aprender. A gente não está, né, numa situação de achar que resolvemos todos os problemas. Então, essa troca de experiências e de informações é muito importante. E a Aliança está começando a desenvolver alguns projetos pequenos em alguns países, e essa transferência de tecnologia que vem acontecendo entre os países participantes. Mas, como eu disse, o nosso quadro é de grande pessimismo em relação à situação, ainda mais agora com essas guerras mundiais, com a subida do preço dos alimentos, interrupção dos fluxos comerciais. É cada vez mais importante a gente ter uma aliança global que tente discutir isso daí. Muito obrigado, professor Belli, por sua participação no nosso programa de rádio. Ficamos muito honrados com sua visita e esperamos recebê-lo numa próxima edição para falar de outros temas que estão aí na vanguarda e que nós sabemos que o senhor está acompanhando também, mas isso nós vamos guardar para um próximo programa. Muito obrigado, professor Belli, pela sua participação. Obrigado, Jader. Obrigado a todos os ouvintes. Até mais. Até uma próxima. Até mais. Obrigado, Silvia. Um abraço. Até mais.